Fórum Esportivo Debates, com Vânios Porto e equipe. Oferecimento Universidade Fevale, Sinosserra Consórcios, Coca-Cola, JE Instalações, Sky HD, TV é Isso e Restaurante Garfão. Boa tarde, meio-dia, estamos abrindo o Fórum Esportivo Debates. Hoje é segunda-feira, depois do pleito eleitoral nos seus municípios, espalhado por todo o Brasil. Estamos voltando, ao normal. Aqui o Fórum Esportivo Debates, começando mais uma semana, tempo instável, nublado, na capital nacional do calçado. A temperatura aqui nos estúdios da Rádio ABC 900, nesta segunda-feira, temperatura mais amena em relação aos últimos dias, 25 graus. Não é tão amena assim, mas aqui conosco, para debatermos as questões do esporte, do futebol, na região, no estado, no país e no mundo, Paulo César Lângaro, Eduardo Pires, Wesley Verganov, Marcos Couto e Rodrigo Silva, além do nosso convidado especial, especialíssimo hoje, Dr. Homero Bellini Júnior, candidato à presidência do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Como já estiveram aqui o Dr. Fábio Koff, Paulo Odoni, hoje será a vez do Dr. Homero Bellini Júnior. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui com recebê-lo vocês. aqui, doutor. Eu queria só referendar o que o Paulo referiu a respeito da qualidade dos profissionais jornalistas do interior. E eu vou expandir muito além dessa casa, que eu já conheço há algum tempo, até pela questão do jornal, onde eu tenho a honra de poder escrever já há quase um ano. Mas eu, por força da eleição, tenho dado entrevistas para muitas rádios do interior do estado. Sem dúvida. Uruguaiana, Cachoeira do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, que é, na verdade, a única forma que nós, que não temos uma grande condição financeira de fazer um investimento, não temos a máquina do clube na mão, a nossa chance de poder divulgar nossa mensagem no interior é através das emissoras de rádio. E eu tenho tido a sorte de ser chamado para participar de programas, e é de altíssimo nível, em geral, os profissionais que trabalham no interior do estado, que têm buscado essa possibilidade. Que bom que as rádios, as emissoras do interior têm permitido alavancar a capacidade desses profissionais, e eu, que também sou jornalista, eu sou advogado e jornalista, fico muito satisfeito em ver que a gente consegue valorizar a profissão, já que ela foi durante muito tempo tão menosprezada, inclusive em cima da discussão do diploma e tal. Exato. Então fico muito feliz em ver a valorização. Fico muito feliz em encontrar dois profissionais com quem eu tive um contato estreito há muito tempo, o Eduardo no tempo da Pampa, e o Marcão, além dessas questões de entrevista que ele falou, durante 3 meses como debatedor do apito final na Band. E são duas, além de profissionais extremamente gabaritados, duas figuras humanas do maior naipe. Então é muito bom estar aqui nessa mesa, porque eu sei que a gente vai ter um debate muito profícuo, e eu agradeço a oportunidade. Qual é a ideia da sua candidatura para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte: eu pertenço a um movimento que tem 8 anos de história no Grêmio, que é o Movimento Grêmio Independente, e que eu sempre tenho dito o seguinte: eu não entrei nessa eleição para marcar a posição, eu entrei nessa eleição para ganhar a eleição, porque nós marcamos posição em 2004. Quando o movimento foi criado em outubro de 2004, naquela eleição que tinha Paulo Odoni, Adalberto Praz e Antônio Vicente Martins, naquela eleição nós marcamos posição. Era um momento muito difícil, muito tumultuado da vida do clube, o Grêmio tinha acabado de cair para a segunda divisão, e nós entendemos que era fundamental mostrar que havia um movimento novo, mas com pessoas que já tinham alguma história de clube e que acreditavam que era possível reverter aquela situação, tanto que nós fomos os primeiros a nos lançarmos a candidatura para presidente do Grêmio naquela ocasião. Então, aquele era o momento de marcar a posição. Durante esses 8 anos nós construímos uma história como movimento. Nosso movimento é o que tem o maior número de conselheiros no Grêmio hoje. Nós temos 56 titulares e 9 suplentes. E temos vários componentes com passagem vitoriosa dentro do clube. Mas o importante é que nós tentamos, na verdade, a candidatura do presidente Raul Regis.
Nós queríamos, brigamos por ela durante muito tempo, entendemos que o clube está muito dividido, vive um momento de ódio profundo, de grandes rancores. O Grêmio tem uma dificuldade muito grande em fazer a discussão conceitual. A discussão no Grêmio ela é sempre pessoal. Quer dizer, se eu fizer uma crítica à gestão do Eduardo, ele a recebe como crítica pessoal, e isso amplia essas questões de ódios e de brigas internas, e nós entendíamos que o Grêmio, que vai participar agora dos 2 primeiros anos da Arena, que é um momento muito importante da vida do clube, precisava entrar unido nessa ocasião. E o único nome que nós vislumbrávamos para isso é o do presidente Raul Regis, que além de ser uma grande figura, um gremista ilustre, é um homem que criou dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio já há mais de um ano. O senhor Grenal, né? O senhor Grenal criou o Fórum de Debates, que nada mais é do que um fórum que debate as questões do Grêmio com participantes de todos os movimentos políticos do clube. Então, há mais de um ano ele criou isso e começou a permitir uma aproximação, se não daqueles mais raivosos, mas pelo menos de uma base de pessoas que a gente espera consigam depois multiplicar essa ideia de união para os demais integrantes. Então, achávamos que o nome era do Regis, e quando o nome do Regis não foi possível, por questões pessoais e por questões políticas, nós entendemos que tínhamos a mais absoluta legitimidade para participar da eleição, por força do que eu falei para vocês, de uma história de clube. Eu não tenho, obviamente, a história desses 2 presidentes, mas eu tenho uma história importante no Grêmio. Eu participei de 3 gestões, sempre no departamento jurídico, mas com uma passagem extremamente vitoriosa. Então eu me sinto absolutamente em condições de administrar um projeto, porque o que nós queremos é fugir do que sempre existiu na história do Grêmio, que é o personalismo, é a disputa de nomes. E nós estamos de novo vendo isso. É Kofi contra Odoni. O Homero é só o nome que está levando adiante um projeto. É o Homero, como poderia ser o Antônio Carlos Maineri, como poderia ser Eduardo Magriço, como poderia ser Antônio Vicente, como poderia ser Sérgio Pegoraro, como poderiam ser 20 integrantes do nosso movimento. O nome é o menos importante. O projeto é importante. E nós temos projeto e temos a convicção que o nosso projeto é o melhor para o Grêmio. Se vocês entrarem hoje, homeropresidente.com.br, qualquer associado e qualquer torcedor, ele lerá a íntegra do nosso projeto. Nosso projeto não está guardado no cofre para ser apresentado depois. E ele nem se baseia só nas vitórias passadas, que foram maravilhosas, e nem na arena que é fantástica e está construída. Nós estamos pensando o Grêmio para o futuro. O passado desses 2 candidatos é fantástico, é vitorioso, tem que ser enaltecido, mas é passado. Nós estamos olhando para frente, para o futuro, e entendemos que para o futuro, o nosso é o melhor projeto para o Grêmio. O torcedor que vota no Homero Bellini Júnior está decidido. E aquele que não vota, mas que pode vir a votar, ele é jovem, tem serviço prestado, ainda vai ser presidente. Como é que tu recebe esse tipo? Ele é ainda vai ser presidente. As manifestações, eu tenho ido acrescentando sempre... isso, Marcão, o Koff esteve aqui e colocou que admira o Bellini, inclusive dizendo que o Bellini é o futuro do Grêmio. Exatamente, é mesmo. Eu tenho estado... Agora, nos 2 últimos jogos, nós ficamos mais de 2 horas ali na frente do estádio, conversando com o associado, a receptividade é excelente. Eu ouço muito das pessoas dizerem, não, para mim tu é o melhor candidato, mas eu vou votar no fulano porque eu odeio o Beltrano. Quer dizer, é uma polarização negativa da eleição e é o que eu chamo do voto inútil. Quer dizer, tu tem que votar no melhor candidato e o momento é agora. Eu não vou me comprometer para daqui a 2 anos. Eu estou me comprometendo pelos próximos 2 anos. Eu não sei como estará a minha vida em 2015, 2016. Eu posso estar morto. Semana que vem eu posso morrer. Eu posso ganhar a eleição e nem poder tomar posse, imagina, seria lamentável. Mas não dá para a gente apostar no futuro. Eu quero saber do presente. Eu estou concorrendo agora e entrei para ganhar agora. O Bellini, só uma questão. O Bellini é um guri ainda. Eu me considero um guri também, da minha idade. Como torcedor, lá na adolescência, você deve ter visto esse cara jogar, imagino. Tenho certeza. Vai te fazer uma pergunta. Você é presidente do Grêmio. Dr. Homero Bellini Júnior, presidente do Grêmio.
Você prefere ter um André Lima como jogador comportadinho, que dorme cedo? Guerreiro Ou um imortal, Renato faz o Portaluppi, que amava a noite e destruía? Qual é a tua opinião, Belino? Eu quero saber como presidente do Grêmio. Não, primeiro que eu não vou fazer consideração sobre o André, porque ele vai ser meu jogador logo ali e ia ficar ruim chegar no vestiário e encontrar Tá certo, te entendo, te entendo. Eu acho que essas coisas têm que ser administradas. Eu não quero um time feito de bom moço, de gente querida, amiga. Eu acho que tu tem que ter gente de caráter. Isso sim. Tem que ter homens. Agora, homens de verdade gostam de algumas coisas realmente. O que eu acho é que tudo na vida, tu tem que ter uma dosagem. Nem o 8. Diz a história aquela, né? Em médio virtus, quer dizer... Tu não precisa fazer festa às 7 noites da semana, nem ficar em casa às 7, mas é óbvio que isso vai acontecer. Eu conheço algumas histórias que eu acho fantásticas, do jogador que passa a noite virado, chega, o treinador puxa ele para um canto e está, olha aqui, ó, hoje eu vou te arrumar uma lesãozinha, tu vai ficar aqui, agora é o seguinte, no jogo de amanhã, se tu não morrer por mim, eu vou te entregar. E o cara ia lá e morria por ele. Acho que o Fred do Fluminense é mais ou menos assim. Tem mais Felipão. O Fred não é muito regrado na noite. Felipão, agora, Paulo Nunes. Agora eu vou exemplificar, desculpa, Sim, Marcos, claro, por favor. o grande ídolo da minha... Porque a minha infância foi uma infância complicada. Eu nasci em 66 e eu só vi o Grêmio ser campeão em 77. Foi complicado. Eu também. E o maior ídolo 77. dessa minha infância se chama André Catimba. Que não tinha nada de bom moço, nem coisa nenhuma. Tá? Mas resolvia. Jogava muito, resolvia, e era um centroavante diferente dos de hoje. Porque ele fazia muito gol, mas ele deixava os companheiros na cara para fazer gol, ele dava oportunidade. Era um jogador extremamente inteligente para jogar futebol. Tanto que eu fiz uma fantástica, eu já era burro velho, devia ter os meus 40 anos, estava no aeroporto de Curitiba para embarcar, e eu olho pro lado, tá o André do meu lado. Porra. E eu me levantei e disse assim, tia, tu me desculpa, eu já tô velho pra fazer isso, mas cara, por favor, me dá o teu autógrafo, porque tu fez parte da minha infância e foste muito importante na minha vida. E o André Catimba, ele é uma pessoa fantástica, encontrei ele na Bahia. Jogo aí, né? Sim, entrevistei ele, conversei com ele, eu não lembro agora qual foi o jogo, mas ele estava dando depoimento na sequência, o Grêmio fazendo um documentário sobre o Estádio Olímpico. Isso, Grêmio Figueirense. Ele... estavas lá, né? Não. Mas enfim, foi Grêmio e Figueirense e eu conversei com ele. Ele participou de um programa comigo numa última rodada de Brasileiro com Cristiano Silva lá na Bahia, e ele muito orgulhoso que o filho estava se formando em Direito. Graças a Deus, não é goleiro, não é centroavante, estudou, vai ter uma vida melhor, e é regrado. E é regrado. Doutor Homero, na votação primeiramente do Conselho, você esperava 69 votos antes da eleição. Recebeu 69 votos. Recebi 67 e 2 chegaram às 8h05 para votar. Tá certo. Ia ser então... Quantos votos você espera receber para ser eleito presidente do Grêmio? Mas deixa eu completar, digamos assim, se é que é possível a pergunta do Wesley. Qual é a tua estimativa de torcedores que compareçam para votar? Bom, primeiro que a gente tem dificuldade em fazer a previsão dos que votarão, porque a gente tem um fato completamente diferenciado esse ano, que é a votação pelo correio. É a primeira vez que acontece e tu não tem a estimativa, nenhuma noção de quantos poderão votar pelo correio. E a tua filha recebeu um voto, recebeu uma... A de 16 tem que receber mesmo, porque ela tem 16 e tem mais de 2 anos. Mas a de 13 tem mais de 2 anos de sócia em dia, mas ela tem 13. E recebeu Recebeu, mas isso ela vai votar em quem? Não, a primeira coisa, voto é secreto. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a cédula e ir lá devolver no Grêmio, até porque me preocupou muito o que aconteceu e já foi verificado, o presidente Regis no mesmo momento foi atrás, 134 pessoas receberam cédulas na mesma condição dela e as cédulas já foram todas bloqueadas. Eu tenho uma estimativa são 33 mil aptos, eu acredito entre 15 e 18 mil, o que é um belíssimo número de votantes. Quanto à minha votação, a minha expectativa é de ganhar a eleição. Eu tenho 13 dias ainda de campanha
E o que eu tenho visto são manifestações extremamente positivas com relação à nossa candidatura. O associado tem 13 dias ainda para ver se ele decide entre um projeto efetivo ou entre 2 grandes nomes, mas que são 2 nomes. E acho que o associado tem que votar em projeto e não em nome. Até porque ele está votando num projeto que também está sendo administrado por um grupo de 7 pessoas, todas responsáveis, todas com história, quer dizer, ele não está votando num paraquedista. Então eu acredito que o associado vai se dar conta disso, e aí, para tu ganhar a eleição, eu imagino que tu vai ter que fazer algo em torno de 40% dos votos, com sorte 35%. Mas eu queria fazer uma referência fundamental à história da eleição dentro do Conselho Deliberativo. Porque naquele dia nós fizemos história no Conselho Deliberativo do Grêmio. Ninguém acreditava que nós fizéssemos o que fizemos. Um movimento político sozinho, sem aliança com nenhum outro. Quanto fez o COF? 93. Tá? Para ser o COF. E sendo que tanto o COF quanto o Odoni contavam com o apoio de aproximadamente 5 ou 6 movimentos políticos cada um. E com a história que os dois têm. Né? Então, não só nós conseguimos isso, como nós conseguimos uma outra coisa que as pessoas no dia seguinte me ligavam para me cumprimentar. Ninguém nos traiu. Isso é fato único na história do Grêmio. Tu acha que se tivesse o movimento Grêmio Independente tivesse tido aliança com outros movimentos, poderia ter sido 2 agora só no associado, ou ainda vencido dentro do Conselho? Não, vencido dentro do Conselho não, mas dependendo do movimento político que se aliasse a nós, se fosse um movimento que também tem um número expressivo de conselheiros, certamente só teriam ido 2 para o pátio. Não dá para vencer dentro do Conselho, porque na recente renovação o presidente Paulo Odoni renovou 150. Mas é que se tivesse vindo para o nosso lado um dos movimentos da base de apoio do presidente e que tem um número expressivo, talvez ele, presidente, tivesse tido dificuldade em passar. É difícil saber. Agora, eu acho que o que aconteceu foi o melhor para o associado. A gente brigou tantos e tantos anos pela eleição, eu queria que passassem os 3 mesmo. Eu acho que o associado tem o direito de decidir entre os 3. E a democracia também no futebol, né? Claro. Já dizia o Sócrates, né? Exatamente. Sócrates, Casagrande, Birubiru. E como é que o senhor ainda acha que o Grêmio tem possibilidade de ser campeão brasileiro? Possibilidade tem, mas ficou difícil. Ficou difícil. Né? O Grêmio está 9 pontos do Fluminense. É muito importante saber como é que o Grêmio vai chegar na distância do Fluminense no jogo contra o Fluminense, que é lá. Se o Grêmio chegar contra o Fluminense tendo diminuído essa distância, se a distância estiver, por exemplo, de 6 pontos, aí o Grêmio cresce na parada porque tem um confronto direto. Se ganhar do Fluminense, fica a 3 pontos. E aí tu tem um campeonato pela frente. Agora, a vaga da Libertadores, para mim, está praticamente assegurada. Eu também concordo. Acho que vaga na Libertadores não tem mais volta. Eu só quero uma última questão para o Bellini, para dar um recado para o torcedor gremista de todo o Vale. O senhor garante, o senhor promete que não vai trazer um Júnior Viçosa para o Olímpico ou para a Arena se o senhor for presidente? Pode ser até um dia Clemente. Aí eu vou te dizer de novo, tia. Eu estaria sendo leviano com o associado se eu dissesse isso. Porque quando tu traz um jogador assim, que é uma aposta, vamos tirar o Lins, o Júnior Viçosa, o Diego Clemente, vamos pegar um nome qualquer, o Eduardo Pires. Ele joga lá no... Fica com Não, aí também não, aí também não. No Novo Hamburgo. Não, o Cláudio Alberto. Ah, isso aí. O Cláudio isso aí. Alberto, que joga lá no América de São José do Rio Preto. Dizem maravilhas do cara. Tu olha as fitas, tu manda um olheiro jogar um jogo do América de São José do Rio Preto contra o Osasco, que o grau de exigência cara é desse arrebenta. tamanho. O cara arrebenta, tu diz, traz o cara. Aí o cara custa 100 mil reais, tu vai pagar pra ele um salário de 10 mil, tu vai dizer, vou investir nesse cara. Aí daqui a pouco se machuca um... semelhante do Felipe Nunes, é o Felipe Guedes, né? Qual é o Felipe Nunes. Felipe Nunes, do Independiente de Limeira. Quer dizer, aí se machuca um titular, se machuca outro, daqui a pouco tu olha pro banco e diz, tá lá, vamos testar, o cara tá treinando. E quando tu traz um jogador aí... Alex Mineiro, o Kelly, recentemente. Diego Forlan. Não, o Amoroso. Amoroso. Luizão. Então é isso que eu tô te dizendo. Não há garantia. Tu vais trazer apostas que darão super certo, vais trazer outras que serão um desastre, vai trazer um jogador renomado como o Elano, ele vai dar certo, e vai trazer um renomado como o Amoroso que vai dar errado. O futebol é assim mesmo. Perfeito. Doutor Homero Bellini Júnior, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio ABC 900. Parabéns aí pelas suas ideias.
e que o senhor possa ter sucesso aí no pleito eleitoral do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Novo Hamburgo é um polo extremamente importante dentro do Estado, mas focando nesse momento ainda mais na eleição do Grêmio. O Novo Hamburgo tem muitos associados. 700 associados, e eu sei o alcance que a rádio tem, quer dizer, pega várias cidades próximas. Então era muito importante para mim, e eu agradeço muito a vocês a abertura desse espaço, um espaço democrático, todas as perguntas que permitiram que eu fizesse, esgotasse manifestações, enfim, tá aqui na presença de amigos, estou sempre à disposição de vocês, podem contar comigo, e eu peço ao associado que leia o nosso projeto, que pense bem que as coisas devem ser feitas agora, e não para daqui a 2 anos. O futuro do Grêmio é 2013 e 2014, e nesse futuro o nosso projeto é o melhor. Beleza, obrigado. Fórum Esportivo Debate, volta amanhã. Todos uma boa tarde. Tchau! ZYK 263, Grupo Editorial Sinos S.A., transmitindo em 900 kHz, com 5.000 watts de potência. Rádio ABC 900, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.